trabalho de carteira assinada, né? Eu ainda não tinha nenhuma experiência, era tanto que o povo falava, ah, não sei o que lá do olerite. Eu falava, o que é olerite? Aí tu já pegou teu olerite, assinou teu olerite, não sei o que lá, e a folha de ponto? Aí falar de FGTS, eu fui descobrir o que era. O que era? Chega de socorro o celular, ainda bem que eu agora. Gente, agora eu prometo pra vocês que eu vou viajar olhando pelo celular, porque eu me interto. Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, aí eu me interto um pouquinho nas coisas. Mas enfim. Eu fui descobrir o que era FGTS esses dias. O que foi mais muita coisa que eu descobri. A única coisa que eu sabia que empresa dava era a cesta de final de ano que eu vi no TikTok. E eu era doidinha pra trabalhar na empresa só pra receber cesta de final de ano. Oh meu Deus. Aí eu queria muito ficar. E também eu tinha chegado. A gente chegou lá só com um monte de caixa. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar, que é pra nós conseguir botar alguma coisa dentro de casa, né? Comprar uns móveis. Aí eu trabalhei pra fazendo hora extra. Lá, como era 6 por 1, dá pra fazer hora extra. E me disseram que se você fizesse hora extra, tinha mais chance de ser efetivado, porque eles via que você tinha compromisso. Aí eu fui cair na besteira. E quando eles viram que eu tava fazendo hora extra, pronto. Nem me perguntava mais se eu queria fazer hora extra, já assinava meu nome lá. Aí tem dias que eu nem falava que eu queria fazer. Aí a líder já chegava e falava, você vai ficar em tal máquina. Sim, voltando um pouquinho atrás, né? Aí que eu tô falando pra vocês, que eu vou levar e passando na minha cabeça. Porque os nossos vídeos não tem roteiro não, é assim mesmo. O roteiro é minha mente. Aí, quando eu cheguei na empresa, né, pra botar as peças, tinha uma pessoa pra me ensinar. Porque como eu não tinha nenhum contato com peça e tal, aí tinha uma tal de madrinha. Aí o que acontecia? Ela chegava e falava, é tantas vazias, você vai com... Era uma esteira bem grandona, que a máquina ia lá, cortava as vasilhas, que era de isopor. Aí vinha um monte de vasilha. Aí eu tinha que contar, olhar se tinha vasilha quebrada, embalar e jogar para outro canto. Quando chegava no outro canto, a pessoa ia, embalava e botava nos pallets. Aí vinha um menino, pegava, passava o papel filme, que não é papel filme, estrechava, que falava. Aí ele ia lá, estrechava e levava pro galpão. Pra de lá vinha os caminhão e sai distribuindo por aí. Aí nisso, misericórdia, as máquinas na rapidez e mas eu chorei, mas eu chorava de soluçar. Não sei quantas vezes eu fui para aquele banheiro velho. Dizia que ia no banheiro, chegava lá, chorava, porque eu não dava conta de jeito nenhum dos negócios. Os negócios, uma rapidez. E a líder veio na minha lerdeza, só me botava nas máquinas rápidas para mim poder aprender. Que se me botasse nas máquinas lentas já era. Aí lá minha madrinha, que chamava de madrinha, né? A pessoa que cuidava da gente. Pra gente, que ensinava a gente a fazer os negócios. Fala, não, você vai aprender sim, você vai conseguir sim. Fala, não, eu não vou conseguir não, e não sei o que. E o povo que entrava comigo, a maioria ia sair, não aguentava a pressão de não conseguir, de não dar conta. E lá era as mulheres mais velhas que davam conta. Ficava falando na nossa cara que a gente não ia conseguir, que não tinha jeito, que ia ser mandado embora. A pressão maior era a gente se cobrando, porque não estava dando conta, as máquinas eram muito rápidas. E as mulheres ainda chegavam na frente, eu ficava impressionada com isso. Como é que eu tô acostumada com gente falsa, né? Que eles pegavam, chega na frente, elogia e depois a gente só fica sabendo. Mas pra mim, a maior novidade quando eu cheguei aqui foi elas falar na frente, assim, ó. Comentar com outra na frente. Falei, não é mais fácil me dizer? Aí, eu só sei que ela chegava e falava, não vai passar não, e não sei o que. Aí um dia, minha gente, eu tava pelejando pra dar conta, a minha madrinha não podia sair de perto de mim de jeito nenhum. Na hora, pra ela ir no banheiro, ela tinha que pedir outra pessoa pra ficar lá, pra me ensinar.
Tô vendo. Eu não vejo. Pra me ensinar. Tomara que eu não veja isso. Aí, ó, o pedágio a 1 km. De novo. Acho que esse é o último. A Lula. Tem que estar parado. Vixe. Brincadeira. Tem um somzão lá no meio da estrada. Não vi não. Brincadeira, gente. Brincadeira. Aí veio um rapazinho, né? Pegou e falou e comentou com outra menina: essa daí não vai passar na experiência não. Como é com a embaladora, não consegue embalar. E eu tava numa máquina mais rápido. Mas isso, minha gente, isso me deu uma raiva. Me deu uma raiva tão grande que eu falei: ah, não vou não. Pera aí, circunciso, que tu vai ver. Aí eu peguei e falei: ah, não vou não, então peraí. Gente, eu fiz igual a Rochelle. Eu dormindo, eu falei: ah, não vou passar não, você vai ver. Eu me virava, quando eu acordava só lembrava disso. Não vai conseguir. Aí, ó, outro pedágio. Esse aqui é mais barato, é mais caro. É mais caro. Aí, ó. Cadê o cartão? Tu que pegou. Aqui Crédito, né? Selecione o meio de pagamento. Aqui é auto Insira ou aproxime seu cartão. Tenha uma boa viagem. Se deseja seu recibo, escolha a opção imprimir. Aí é isso, gente. Que é autoatendimento. Sim, voltando ao assunto. Aí, beleza. Aí eu não falei nada, nem falei que não ia, nem que não ia. Aí depois, quando foi no outro dia, a minha madrinha: nossa, você tá estranha, tá calada, aconteceu alguma coisa. E minha madrinha já me conhecia, né? E lá a gente não podia comer. A gente eu almoçava às 11 e pouca da manhã, para meio-dia eu pegar o ônibus, para 1h eu entrar na empresa. Aí quando era só 5 e pouca que a gente ia comer, começava o horário de comer, era das 5h às 7 da noite. E eu gostava mais de comer 5h. Aí, 5h não, 7h, porque você comendo 7h, você já fica mais fácil, já fica mais perto de ir embora. Aí, só que era assim, eu tava em todo o gás, dava fome e pronto, descarregava a bateria, me dava uma tristeza, porque meu estômago tava doendo, que já tinha muito tempo que eu comia, mas eu sofri lá. Passei mal nas máquinas, ô Jesus. Aí minha madrinha já sabia. Aí ela pegava: não, fica aqui, vai lá no banheiro comer alguma coisa, que lá tem que comer no banheiro. E era escondido lá, você não podia, se era no banheiro escondido, tinha que comer escondido. Se alguém visse você comer no banheiro, o negócio ia pegar. Mas eu tenho pra mim que ele sabia que a gente comia no banheiro, porque as faxineiras cansavam de entrar lá, nós estávamos lá comendo. Olha, meu Deus, quando eu lembro disso. Enfim, aí minha madrinha já me conhecia mais ou menos, né, meu jeito e tal. Aí eu só sei que eu fui pelejando, pedindo misericórdia a Deus e orando naquela labuta pra conseguir velocidade suficiente pra me conseguir embalar o negócio, porque tinha que olhar o defeito. Tinha umas máquinas que, misericórdia, só vinha com defeito. E outra coisa, você ainda tinha que saber se ia, se não ia. Aí, olha os defeitos, contar o tanto de marmita que ia, e ainda tem que embalar. E tinha o jeito certo de embalar. Aí depois tinha que ir lá embaixo, quando dava uma hora, você saía de um lugar e ia para outro lugar. Aí na hora de montar os pallets, que cada marmita, cada embalagem era diferente das outras, que pra montar o pallet. Aí eu ia montar o pallet, quando os meninos iam estrechar, que era pra botar fita isolante nos pallets, os pallets caíam tudo no chão. Quando eles viam que era eu que tava lá, misericórdia, já ficava: a Jaqueline já ia me ajudar, porque já sabia que o pallet ia cair inteirinho no chão. Aí
E eu não dava conta de... Porque era assim, era 2 pessoas pegando e jogando lá no pallet e eu sozinha, para dar conta de pegar aqueles negócios, reembalar de novo e botar no pallet certinho. O pallet era perto, mas você tinha que saber como fazer, tinha que ter agilidade. Mas eu passei um mês sofrendo para ter agilidade, mas também eu fui a única da empresa que fiquei um mês com a madrinha me ajudando. Aí depois falaram, Jaqueline, agora você vai ter que fazer sozinha, não vai ter como mais sua madrinha ficar com você não. Falei, agora seja o que Deus quiser. Aí eu só sei que eu fui ficando rápida. E nisso, quando até com a madrinha mesmo, eu já tava fazendo hora extra. Aí tinha vez que eu não conseguia dar conta dos negócios. Aí o meu chefe lá, os encarregados, não sei como é que chamava lá, pegava e ia me ajudar. O que eu gostava da empresa lá era os chefes. O chefe era muito legal comigo, pelo menos comigo ele tinha paciência. Você tava com problema, ele chegava e falava com você, até ficava dentro da empresa mesmo. Lá não tinha coisa não, o problema de lá era líder. Mas enfim, aí eu peguei, fiquei lá, trabalhava de domingo a domingo, né? Que domingo era extra. Aí eu precisava muito, né? Do extra pra mim conseguir comprar algumas coisas para dentro de casa, porque quando a gente entrou, a gente ganhou uma cama, ganhou um multiuso, aí compramos uma geladeira e um fogão. Aí emprestaram um botijão pra gente, a gente ficou com esse botijão. Aí pronto, era isso que tinha. Aí era tudo numa caixa. Eu não sei se... Eu acho que eu tenho uma foto. Qualquer coisa eu mostro pra vocês a caixa. Ou as fotos de como que era lá quando a gente chegou. Mas no início, nos primeiros dias, nem cama tinha. Nós dormimos num colchão emprestado, porque a cama ainda não tinha chegado. Aí a líder era uma humilhação danada. Meu Deus do céu. Era uma perseguição, uma chatice. E as outras mulheres, olha, eu só sei que foi indo, eu fiquei boa, mas graças a Deus eu passei na experiência lá, mas não foi bajulando ninguém, foi pro meu trabalho. Eu sempre chegava no horário certinho, sempre saía no horário quase certinho. Eu saía uns minutinhos antes, mas era com a permissão da líder. Eu chegava e falava, tem que sair correndo para tirar roupa, porque lá a gente não podia sair com a mesma roupa que entrava, por conta que era recipiente de alimento. Vocês nem sabem a besteira que é aqui com esses negócios quando vai fabricar coisa de alimento. É uma besteira, que misericórdia. E aí eu tinha que sair correndo para pegar o ônibus. Já aconteceu de eu perder o ônibus também. E o ônibus eu saía 10 horas. E o ônibus passava, parece que era 2 horas, 3 minutos depois. Então eu tinha que sair correndo mesmo. Literalmente correndo. O povo até saia do meio na hora que eu ia passar. Todo mundo, vai devagar, mulher, aqui não pode correr não. Eu não corria lá dentro, mas na rua eu saia correndo. E aqui em São Paulo ninguém liga, né? Esse negócio de sair correndo. Se fosse aí na Bahia, eu vou dizer que eu tava doida. Mas aqui já sabe que é pra pegar ônibus. Aí é naquela correria, naquela coisa. Só que eu tava trabalhando de domingo a domingo. E nisso, o Elton já tinha desistido de trabalhar em empresa, que ele arrumou serviço como pedreiro. Aí tava trabalhando como pedreiro e desistiu de trabalhar em empresa. Só que o que acontecia? Eu quase não via o Elton e quase não ficava em casa. Era pouquíssimo domingo. No domingo que eu falava, não, chefe, hoje eu não vou fazer extra não, vou descansar. Aí eles falavam, descansar pra quê? Pra que tu quer descansar? Mas não era bem descansar, porque o que é que eu fazia? Eu tinha que arrumar a casa, lavar roupa no domingo. Apesar que eu ficava de manhã, mas tinha semana que quando a máquina era muito rápida, eu não tinha nem força. Eu tinha que guardar as energias para trabalhar lá, porque senão não dava conta no trabalho.
Aí chegamos em Jundiaí, gente. Foi rápido. Chegamos em Jundiaí, minha gente. E aí o que acontecia? Domingo era pra mim lavar roupa, dar alguma ajeitadinha na casa, ou então pra mim fazer compra e nada, eu não podia resolver nada. E eu não só via o Elton no domingo, porque no resto do dia eu via, ele ia me buscar no ponto, mas eu chegava morta de cansada. Quem disse que eu dava atenção pra ele? Oxi, chegava e ia dormir. Aí eu falava, desse jeito, eu sei que eu preciso de trabalho, mas desse jeito não vai dar certo não. Aí eu gostava do emprego, gostava das pessoas de lá, apesar de ser uma escravidão do nada, assim, nessa questão de não poder comer, muita coisa assim. Aí eu sei que eu ficava, eu falei para as pessoas, falei lá na empresa, não faz isso não, e não sei o que. E aí nisso, eu lá e mandando currículo, né? Aí eu tava mandando para uma empresa que é a que eu tô trabalhando agora. E ela chamava para me fazer entrevista e eu não ia. Aí eu tava trabalhando por contrato. Aí quando chegou no final do meu contrato, eles ainda prorrogaram por mais um mês. Mas aí eu falei, eu vou ter que sair. Eu fiquei até onde eu pude, até onde eu aguentei. Mas não tava dando mais certo. A minha líder lá, ela tava, sabe? Porque era assim, era uma semana em uma máquina rápida e uma semana na máquina devagar. Oi. Ah, é? E aí o que acontecia? Eu não tava me dando descanso, era só nas máquinas rápidas. E principalmente no dia que eu dizia que eu não ia fazer, que eu não ia querer fazer extra. Porque lá eu fui cair na besteira de querer fazer extra, era bom. Mas você é doido? Trabalhar 7x7? Foi 4 meses quase nesses empregos de trabalhar assim. Um avião, será que dá pra vocês verem? Cadê? Eu sei lá, nem tô vendo mais. Aí, dá pra ver aquele pontinho preto ali, ó, no céu. Se vocês estão vendo. Eu esqueci, como uma libélula, parecendo uma libélula ali, é um avião. Aí, o que aconteceu? Falei, não vai dar mais certo não, eu preciso de coisa. Aí quando foi em maio, falei, não vai ter jeito não, eu vou sair. Eu nem lembro mais o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa na empresa que me deixou muito chateada. Aí eu peguei, conversei com o meu chefe, já estava tudo certo para mim assinar a carteira, já tinha assinado os papel. E eu ainda pedi, na verdade eu não queria nem sair, eu pedi para mudar de horário, mas como no bairro onde eu moro não tinha ônibus certo, aí eu não consegui mudar de horário. Aí eu fui embora, mas ele falou que as portas estão abertas. Quando eu quiser voltar, que eu comprasse um carro e mudasse de lugar, era para mim ir para lá. Aí eu saí chorando, minha gente. O segurança do trabalho foi me rebocar até lá pra fora. E eu chorando e o povo sem entender nada. E o meu chefe não chora não, porque senão pensar que eu tô te batendo, que eu tô te agredindo. E eu estatolada chorando, porque eu tava indo embora, mas não queria ir embora, mas eu tinha que ir embora. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, menino, deu dor de cabeça. Vocês acreditam que eu tenho febre? Por causa de um trabalho. Nem no outro trabalho, que eu trabalhei 10 anos na prefeitura, 2 anos na prefeitura, eu não fiquei desse jeito. E olha que eu era apegada demais, meus colegas. Acho que eu me apego mais meus colegas que o trabalho que eu tô. Aí nisso, eu falei, e seja o que Deus quiser. E nisso, eu pedi confirmação a Deus pra me sair de lá, porque também eu não tava nem pra igreja, só ia pra igreja dia de domingo. O resto da semana eu não ia não. Aí Deus confirmou e eu queria desconfirmar, mas não deu certo não, meu plano. Aí eu saí. Aí eu fiquei um mês sem mandar currículo, porque eu fiz um curso. Fiquei um mês fazendo curso, um cursinho rápido, pra dar uma ajeitada, pra dar uma coisada, né, no currículo. Ficar mais bonitinho, enfeitar o currículo. Aí, e me ajudou bastante, viu, gente? Eu fiquei mais desenvolvida, porque foi um curso que é auxiliar
Ai, gente, esqueci o nome da coisa. É auxiliar administrativo. Vocês estão falando com vocês estão escutando um auxiliar administrativa falando. Mas enfim, eu nem quis. Eu nem mandei currículo nessa área e nem técnico de nutrição. Eu preferi essa área que eu tô. Mas eu me arrependi, porque técnico de nutrição ganha mais, né? Mas deixa pra lá. Enfim. Aí eu fiz 1 mês de curso, aí fui e mandei currículo. Passei a tarde inteira, gente. Não, de manhã para meio-dia. Mandei currículo para 200 e poucas empresas. Aí fiz um monte de entrevista por celular. Aí eu, não, essa aqui não vai dar certo não. Aí você tem interesse? Falei, não, essa não se encaixa no meu perfil. Eu que escolhi a empresa aqui. Pode parecer mentira, mas foi eu que escolhi a empresa que eu tô trabalhando. Foi eu que... A escolha foi minha e de Deus que escolheu lá. Aí eu mandei pra essa, eu mandei num dia, acho que quando foi no próximo dia útil, eu já fui fazer a entrevista. Aí fiz a entrevista certinho. Quando eu cheguei lá, eu falei, oh meu Deus do céu, eu queria tanto trabalhar nessa empresa, mas eu acho que não vai não. Por quê? Porque para entrar na empresa, antes de fazer a entrevista, você tinha que fazer uma prova. Aí a prova era de português, matemática, era português e matemática. Vocês estão vendo, né, como é que eu tô falando? Em matemática eu sou pior do que português. Eu falei, já entrei desanimada. Eu falei, já era. Que empresa é bonitinha, mas não vou trabalhar aqui não. Aí eu já fiquei desanimada. Falei, mas eu já tô aqui e eu vou fazer. Eu já tô aqui mesmo, pelo menos para pagar o dinheiro do Uber que eu vim. Aí eu fiz, aí fiquei esperando lá a resposta. Aí disseram que eu passei nessa primeira, foi tudo no mesmo dia que eu passei nessa primeira etapa. E aí eu peguei e fui fazer a entrevista. Fiz a entrevista e eles pegaram e falaram assim, quando você mais tarde, 5 horas da tarde mais tarde, a gente manda mensagem. Fui pra casa, bem de boa, tranquila, ciente que eu não ia passar na entrevista. Ó, gente, a empresa que eu trabalhava era essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Aí, o que acontecia? Essa é minha ex-empresa. Tiraram a placa de que estão querendo um funcionário. É verdade que tem férias coletivas. Aí eu peguei e desliguei o celular. Falei, eu nem vou passar mesmo e nem criei expectativa. Aí depois, quando eu fui olhar, eu tinha passado. Ei, menina, mas mãe desbandei a chorar. Eu consegui. Aí fiquei, o contrato era para 9 meses lá, para trabalhar 9 meses na empresa, pela agência. Trabalhar pela agência é o seguinte, você trabalha na empresa e a agência paga. Eu não entendo muito bem não como é que funciona. Aí o que aconteceu? Quando lá já foi mais tranquilo, porque como eu já estava com agilidade dessa outra empresa, quando chegou lá rapidinho eu me adaptei lá. Porque lá onde eu tô também é de embalagem. Eu sou auxiliar de produção de embalagem. Mas lá é fazendo frasco de perfume, frasco de batom, maquiagem, essas coisas. A gente trabalha com a Natura, a Avon, o Boticário, Oi Pink, esqueci, Boca Rosa, se eu não me engano essas empresas assim, sabe? Aí quando chegou lá eu fui pra fazer a revisão e tudo, coisa que era pra 1 mês, pra você pegar, pra fazer a revisão, eu já consegui fazer antes de 1 mês. Aí, pô, falei, essa menina é boa, não sei o que, só sei que deixa o bichinho. Aí eu só sei que eu fui conseguindo. Quer dizer, eu fui conseguindo, eu consegui lá já não foi tão assim. Já fiz amizade com as pessoas, já não era igual a outra empresa que tinha gente que não gostava de mim. O líder eu nem conhecia, não tinha muito contato com o líder, só fui falar com o líder quando foi para ele me efetivar. Que ele chegou em mim
e perguntou se eu queria ser efetivada, se eu queria mudar de turno, que eu tinha pedido ele para mudar de turno, e ele falou que ia me mudar, e até hoje não me mudou. Aí ele perguntou se eu queria ser efetivada e mudar de turno. Eu falei, eu quero ser efetivada. Aí todo mundo, aí o povo tava dizendo que não sei porque tu foi efetivada antes. Aí eu falei, foi Deus que me efetivou, que eu nem tinha contato com esse líder, ninguém nem podia dizer que eu tava puxando saco, porque eu só chegava, batia meu ponto certinho, quando dava a hora de ir embora, tava parecendo que eu tava amarrada, saiu correndo mesmo. Aí eu já tenho meu lugar no fretado certinho, enfim. Aí Deus foi me abençoando e eu fui efetivada com 3 meses, quando deu 3 meses certinho, que eu troquei de touca, porque lá tem esse negócio, né? Quem tá chegando agora usa touca. Ai, irmão Manuel. Usa touca amarela. E quem chega quem tá mais de 3 meses é efetivado usa a touca branca. Aí, graças a Deus, minha vida foi alinhando. E eu consegui, né? Passando a efetivação. Fui conseguindo comprar alguns móveis para dentro de casa. E assim vai indo, gente. Essa aqui foi uma das histórias daqui de São Paulo. Sei que tem muita coisa para vocês ouvir, mas a gente já chegou praticamente em casa. Vai ter mais histórias que eu vou contar sobre sobre a minha vida aqui, sobre os episódios, sobre as vezes que eu passei mico também. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje, uma das minhas várias histórias. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, diga aí por que foi que não gostou. Se gostou, deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas ver o nosso vídeo, ver aí o caminho, que a gente já chegou em Jundiaí, graças a Deus, chegamos bem, como vocês podem ver. E quem não for inscrito, se inscreve, tá? Porque vai ter muito mais. A gente vai mostrar alguns lugares aqui em Jundiaí também, vai mostrar alguns dos nossos passeios, tá? E vai ter muito mais história. E é isso, gente. Eu agradeço a todos por ter assistido até agora e aí pra frente, ó. Tá dirigindo, minha gente, querendo dar tchau pra vocês. Então é isso, gente. Um abraço, fique com Deus. E não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar e comentar se vocês gostou, se não gostou, se a gente precisa melhorar alguma coisa, se eu preciso falar menos, se eu não tenho que falar nada, se eu tenho que falar mais, mas eu acho que vocês não vão querer que eu fale não. E é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.